Provérbios 18, verso 21 diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O uso correto da língua pode transmitir vida e, inversamente, o uso incorreto pode transmitir morte. Estaremos olhando para doenças específicas que afetam nossas línguas. Essas doenças comumente infectam nossas vidas pelo mau uso de nossas línguas e, em alguns casos, podem ser fatais se deixadas sem controle. Número 1. Falar excessivamente. Esta doença é tão comum que as pessoas a aceitam como normal quando não é. Provérbios 10, verso 19 diz: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Outra versão do mesmo versículo bíblico lê: quando há muitas palavras, a transgressão é inevitável, mas quem contém seus lábios é sábio. Em outras palavras, se você fala demais, está fadado a dizer algo errado. Não há alternativa. Também somos advertidos na Bíblia para não usarmos muitas palavras para com Deus. Esta é uma advertência que muitos de nós precisamos ouvir. Essa admoestação é encontrada em Eclesiastes 5, verso 1 e 2. Ao entrar na casa de Deus, mantenha seus ouvidos abertos e sua boca fechada. É mau fazer ofertas sem pensar a Deus. Não faça promessas precipitadas e não seja apressado em trazer assuntos diante de Deus. Afinal, Deus está nos céus e você na terra. Então deixe que suas palavras sejam poucas. Se você não vai entregar sua vida a Deus, não diga a Ele que está entregando tudo, porque Deus vai cobrar de você as palavras que falar em sua presença. Mais adiante no mesmo capítulo, a Bíblia indica que um anjo registra o que dizemos quando falamos, oramos ou adoramos. Um dia seremos confrontados por esse anjo e pelo registro do que dissemos. Então a Bíblia diz que será tarde demais para dizer: eu não quis dizer isso, porque seremos responsabilizados por tudo o que dissemos, cantamos ou oramos. Um dia, essas palavras serão apresentadas diante de nós e teremos que responder por elas se fomos insinceros e não vivemos de acordo com as coisas que dissemos. Em Eclesiastes 5, verso 3, lemos: muito trabalho traz sonhos agitados, muitas palavras marcam o discurso do tolo. A versão King James de Eclesiastes 5, verso 3 afirma: pois um sonho vem com a multidão de preocupações e a voz de um tolo com a multidão de palavras. Quando você ouve uma pessoa falando continuamente, não precisa de outra evidência. Essa pessoa é um tolo. Qual é o problema raiz? Acredito que seja a inquietação. Compare isso ao que Tiago disse em Tiago 3, verso 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. Ela é um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Pessoas que estão sempre falando são inquietas. Falar excessivamente é uma indicação clara de alguém cujo coração não está em repouso. Número 2. Palavras ociosas ou descuidadas. Em Mateus 12, verso 36, Jesus disse: mas eu digo a vocês que no dia do julgamento, as pessoas terão que prestar contas de toda palavra inútil que falaram. Um dia, teremos que responder por cada palavra que falamos que foi ociosa, insincera, que não quisemos dizer, que não estávamos preparados para defender ou que não foram concretizadas em nossas vidas. No Sermão da Montanha, Jesus afirmou em Mateus 5, verso 37, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Esta é uma afirmação surpreendente. Se dizemos mais do que queremos dizer, então o exagero em nosso discurso vem do maligno. Vamos resumir em apenas um simples conselho. Se você não quer dizer, não diga. Se você seguir essa única regra, prometo que isso mudará toda a sua vida. Você será uma pessoa diferente e muito melhor. Número 3. Fofoca. Levítico 19, verso 16 diz: não espalhe boatos caluniosos entre o seu povo. Espalhar calúnia, fofocas ociosas, inverídicas, exageradas e maliciosas é fofocar. O próprio título de Satanás no Novo Testamento, a palavra traduzida como diabo, significa caluniador em grego.
Esse é o seu significado raiz e a principal descrição de Satanás na Bíblia. Se você fofoca ou conta histórias, você está na verdade fazendo o trabalho do diabo por ele. Você é um representante de Satanás. Não só devemos ter cuidado para não espalhar fofocas, mas também temos a responsabilidade de não recebê-las. Provérbios 18, verso 8 diz: as palavras do fofoqueiro são como petiscos deliciosos. Elas descem até o íntimo do ser. Como isso é verdadeiro na natureza humana. Quando ouvimos algo sobre alguém que é ruim ou os mostra em uma luz ruim, algo no coração humano se alegra. Tenha cuidado para que quando um desses petiscos escolhidos de fofoca for colocado diante de você, você não o engula. Eles são envenenados. Têm gosto doce, mas nos envenenam. E à medida que recebemos esses petiscos de fofoca em nossos corações, nossas vidas se tornarão envenenadas por eles. Provérbios 20, verso 19 diz: quem anda falando demais entrega os segredos, por isso afaste-se de quem não sabe controlar a língua. Se você ouve fofocas, você se torna um cúmplice após o fato. Se você recebe alguém que roubou algo e aceita esses bens roubados deles, então em termos legais você se torna um cúmplice após o fato. Então se você entretém fofocas e ouve suas palavras, você se torna um cúmplice da fofoca. É isso que o Salmo 15, versos do 1 ao 3 diz: quem poderá habitar em teu santuário, Senhor? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade e pratica a justiça, que fala a verdade no seu coração. Aqueles que recusam fofocar ou prejudicar seus vizinhos ou falar mal de seus amigos. Existem vários requisitos para acesso à presença de Deus, para habitar em seu santo monte. Devemos andar com integridade, praticar a justiça e falar a verdade em nossos corações. Então, 3 coisas que não devemos fazer são listadas. Não devemos caluniar com nossas línguas, não devemos fazer o mal aos nossos vizinhos e não devemos tomar ou receber uma ofensa contra nossos amigos. Não é suficiente que não caluniemos. Não devemos receber o caluniador. Não devemos tomar uma ofensa contra alguém que conhecemos. Não devemos comer esses petiscos escolhidos de fofoca, porque são veneno e envenenam muitos relacionamentos. Número 4, mentir. Precisamos ter cuidado para usar a palavra certa para descrever essa doença da língua. É vital que todos nós tenhamos muito cuidado para não sermos encontrados culpados de mentir. Em Provérbios 6, versos 16 ao 19, vemos 7 coisas que o Senhor odeia, uma palavra muito forte. Isso inclui olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e aquele que semeia discórdia entre irmãos. Dessas 7 coisas específicas, 3 estão relacionadas à língua e 2 estão explicitamente conectadas com mentir. Isso é afirmado novamente em Provérbios 12, verso 22. O Senhor detesta os lábios mentirosos, mas se deleita com aqueles que falam a verdade. Existem 2 conjuntos de opostos aqui: detestar e deleitar, mentira e verdade. Se não é verdadeiro, é uma mentira. Se é uma mentira, o Senhor a detesta. Se é verdadeiro, o Senhor se deleita nisso. Nosso problema é que temos muitas áreas cinzentas em nosso pensamento, mas essas áreas cinzentas não são encontradas na Bíblia. Toda mentira vem do diabo, um pensamento assustador, respaldado pelas palavras do próprio Jesus. Em João 8, verso 44, ele disse: vocês são filhos do pai de vocês, o diabo, e querem realizar os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Toda vez que uma mentira passa pelos nossos lábios, vem do diabo. Um fato mais significativo sobre a doença da mentira é que, a menos que seja detida e curada, é fatal. Apocalipse 21, verso 8 diz:
mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os imorais, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Repare nos grupos de pessoas listados: covardes, incrédulos, depravados, assassinos, imorais, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos. Seu destino é no lago ardente de fogo e enxofre, indicando o resultado incurável dessa doença. Uma vez que uma pessoa é destinada a essa segunda morte, é definitivo. A menos que a doença da mentira seja detida e curada, certamente será fatal. Apocalipse 22, verso 15, enfatiza ainda mais a exclusão de tais práticas da cidade de Deus. Fora da cidade estão os cães, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam viver na mentira. Portanto, cada um de nós deve determinar: estou disposto a ser curado dessa doença da mentira? Ou estou preparado para perder minha alma para sempre? A menos que seja detida e curada, a doença da mentira é, em última análise, fatal. Número 5, lisonja. Salmo 12, versos do 1 ao 3 diz: socorro, Senhor, pois os piedosos desaparecem, os fiéis desvanecem entre os filhos dos homens. Falam vaidade cada um com o seu próximo, com lábios lisonjeiros e coração duplo falam. Que o Senhor corte todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Neste trecho, Davi falava sobre um estado de declínio moral na raça humana, não muito diferente do que vemos ao nosso redor hoje. A Escritura pronuncia um julgamento de Deus sobre esses lábios lisonjeiros. Em Provérbios 26, verso 28, somos advertidos: a língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira causa ruína. Provérbios 29, verso 5 diz: quem lisonjeia o próximo arma uma rede para os seus passos. Número 6, precipitação no falar. Provérbios 29, verso 20 diz: há mais esperança para o tolo do que para quem fala sem refletir. Este versículo indica que, se somos precipitados em nossas palavras, nossa condição é pior do que a de um tolo. Esta é uma declaração solene, porque a Bíblia não tem nada de bom a dizer sobre tolos. Um exemplo na Bíblia de um homem que foi precipitado em suas palavras é Moisés. Deus lhe disse para falar com uma rocha e ela traria água, mas na sua ira com os filhos de Israel, ele feriu a rocha em vez de falar com ela. Números 20, versos do 7 ao 12. Esse ato de desobediência, expresso em palavras precipitadas, custou-lhe o privilégio de liderar os filhos de Israel para a terra prometida. Salmos 106, versos 32 e 33, reflete sobre isso, notando que a ira de Moisés o levou a falar tolices. Isso nos ensina que um espírito provocado pode nos fazer falar precipitadamente com nossos lábios, e essas palavras precipitadas podem nos custar muitos privilégios e bênçãos. Estejamos cientes de que nós também não digamos coisas precipitadamente que nos custarão caro no âmbito espiritual. Devemos buscar o crescimento em nosso relacionamento com o Espírito Santo, que, conforme prometido pelo Senhor Jesus em João 14, verso 26, nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo o que ele disse. Número 7, palavrões. O uso de palavrões e linguagem vulgar é profundamente prejudicial para o cristão, representando uma clara violação dos princípios de pureza, santidade e respeito que a Bíblia ensina. Efésios 4, verso 29 nos adverte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. O uso de palavrões não apenas denigre a quem fala, mas também prejudica aqueles que ouvem, espalhando negatividade e desrespeito. Em Colossenses 3, verso 8, Paulo exorta: agora, porém, despojai-vos também de tudo, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. O cristão é chamado a ser um exemplo de conduta em todas as áreas da vida, incluindo a forma como se expressa.
O uso de palavrões contamina a nossa linguagem e enfraquece o nosso testemunho como seguidores de Cristo. Ao invés de recorrer a palavras baixas e ofensivas, somos encorajados a usar nossa fala para edificar os outros, transmitir bênçãos e refletir o caráter de Deus. Portanto, eliminar os palavrões do nosso vocabulário não é apenas uma questão de boa etiqueta, mas uma expressão de nossa fidelidade e obediência a Deus. Ao contemplarmos esses 7 aspectos da linguagem e comunicação, é evidente que as palavras possuem um poder imenso, capaz de edificar ou destruir, de curar ou ferir. Na jornada cristã, o domínio da língua não é apenas uma aspiração moral, mas um mandamento divino, refletindo a santidade e pureza a que somos chamados. O desafio de utilizar nossa fala para promover a verdade, a edificação e a graça nos convida a uma reflexão profunda sobre o impacto de nossas palavras na vida daqueles que nos cercam e na nossa própria espiritualidade. Cada um desses 7 tópicos revela áreas de vulnerabilidade humana, mas também oportunidades para o crescimento e aprimoramento espiritual. A luta contra essas falhas na comunicação não é apenas contra hábitos linguísticos, mas contra as tendências mais profundas de nosso coração, contra o que Jesus chamou de o que sai da boca, isso contamina o homem. Mateus 15, verso 11. A verdadeira transformação da nossa fala começa com a transformação do coração, uma obra que só pode ser realizada pelo Espírito Santo. À medida que nos submetemos à sua direção e permitimos que sua santidade permeie nosso ser, nossas palavras se tornam um reflexo de uma vida transformada, capaz de transmitir vida, esperança e amor. Nesse processo, descobrimos a beleza de uma comunicação que não apenas evita o pecado, mas que ativamente promove a paz, a reconciliação e o encorajamento. Que possamos ser mensageiros da verdade e do amor de Cristo, utilizando nossas palavras para construir pontes de entendimento e caminhos de paz. Que a sabedoria divina guie nossas línguas e que nosso falar seja um testemunho vivo da graça que recebemos. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos, ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.